Nós temos na introdução este quadro, você pode observar o senhor andando aqui, à esquerda, ele tem uma bengala, chapéu, com uma bagagem, viagem, tipo que se leva nas escolas. Aqui tem uma senhora com a criança nas costas, amarrada, um chapéu, também uma bengala. Lá adiante, um outro senhor. Aqui está o caminho. Este caminho chega lá no fim, abre um outro caminho. Esse é o Caserio Andino, Ayacucho, Peru. Um quadro que ilustra a questão do caminho. O caminho é uma coisa universal. Por exemplo, com Heráclito, você podia perceber, aqui está Heráclito, ele dizia que a guerra é pai de todos, é rei. Uns indicam deuses, outros homens, de uns fazem escravos e outros livres. Criando assim uma nova harmonia, não é? Veja que isso aqui é bem antigo, Heráclito, do período praticamente pré-socrático, quase no seu fim, os pensadores. E há outros também, Anaximandro, Aristóteles. Então você vê que é uma coisa antiga a questão do caminho. O caminho também, para o judeu, existia o que se chama a regra de ouro. Regra de ouro, aquilo que Jesus citou, amar o próximo como a si mesmo, está dentro da regra de ouro. E os fariseus, os rabinos, tinham esse ensino. Faça aos outros aquilo que você gostaria que eles lhe fizessem. Também o Muhammad, por exemplo, no ano 630, não fira ninguém, da mesma forma que você não quer ser ferido, ou gostaria de não ser ferido. Essa também é a regra de ouro. Também o Ben Dupré, ele fala que o Kennedy, por ocasião daquela crise de violência que teve lá nos Estados Unidos, com a segregação, racismo, tudo aquilo, ele então falou, faça aos outros assim que você gostaria que os outros fizessem para você. A regra de ouro também está aí. E como se chegar à regra de ouro? A regra de ouro se aprende, como ensinou Aristóteles, a questão da ética. Ética e moralidade. As pessoas não nascem sabendo. Elas aprendem facilmente entre o certo e o errado. Mas é preciso ir mais adiante. É preciso aprender, adquirir sabedoria através de práticas e treinamento e assim constituir um comportamento. Daí que vem a questão da moral e ética. A ética você vai aprendendo. É mais ou menos uma técnica com uns ensinamentos de como tratar o próximo, etc. E também se identifica muito com moralidade, mas ela é um pouco mais avançada. A pessoa nasce sabendo o que é certo e errado, mas isso não é tudo. Ele precisa se tornar uma espécie de ser, adquirindo sabedoria para apropriar isso no comportamento, no dia a dia. Essa mudança de disposição. É um trabalho no caráter do ser humano, uma expressão nova, que vai melhorando. Então, isso é conhecido virtudes éticas. Agora, isso tem relação com o caminho. E a regra de ouro faz parte desse caminho. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que ele lhe fizesse. Se você não quer ser ferido, então não fira. Então, Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. É uma regra de ouro. E essa regra de ouro, ela ilustra o caminho, ela constrói o caminho. Mas não é só na filosofia, não é só lá, mas também tem no Alcorão. Agora a religião ensina isso também. Esse livro aqui, Minha Misericórdia é para todos, inclui todos, do Reza Shah Kazem. Ensinos no Alcorão sobre compaixão, paz e amor. Incrível, né? Sobre compaixão, paz e amor. Não se dão muita atenção a isso, parece, né?
Se vê muito falar de muçulmano, mas em questão de guerra, de vingança, mas não tanto de paz e amor. Isso é quase uma utopia, parece ser uma coisa, parece não ser verdade, que existe no Alcorão ensinamento sobre compaixão, paz e amor. Tá aí, comprei um Washington num encontro que esteve na Igreja Metodista Unida. Nesse dia, a palestra foi dada por Reza Shah Kazemi. E no Alcorão ele diz o seguinte aqui. No Alcorão ele cita aqui no livro, na página 85, sua graça de Deus. Sua graça sobre você. E ele guia você no caminho reto. E Deus pode assistir você com um poderoso assistente. E essa graça que ele envia também com ela o Espírito de paz para os corações dos crentes. Os crentes no Alcorão, evidentemente, e no profeta. Para que a fé aumente e seja fé sobre fé. Então eles têm uma teoria também de crescer em fé. Talvez se fosse aplicado isso aqui para os islâmicos, ele não fosse assim tão estranhos, né? Que parece distribuir mais ódio do que amor, mas aqui manda ter paz e amor, compaixão. Não sei se eles levam muito isso em consideração. Parece que não, mas tem um grupo de muçulmanos que leva. Mas tem um grupo, uma ala, e é conhecida como a ala terrorista, a ala do ódio, da vingança, que essa não leva em consideração nunca a paz e o amor, mas sempre a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Imagina, não ia ficar ninguém inteiro aqui no mundo, né? Nem entre eles não haveria ninguém sadio. Sinceramente, se houvesse por essa lei as últimas consequências entre eles ficariam todos mutilados. Agora aqui em Gênesis também fala sobre o caminho. Aqui fala um texto interessante, no capítulo 16, versículo 7. E achou o anjo do Senhor junto em um bebedouro no deserto, junto à fonte que está no caminho de Sur. Sur é uma região do deserto. Ela fica entre o Egito, o Mar Mediterrâneo, o Golfo de Acaba, o Mar Vermelho, e fica o deserto de Sur. Então, a primeira região, o primeiro movimento bíblico é mais ou menos na região da Babilônia, de Ur, dos caldeus, etc. Em direção a sul, em direção ao deserto. Aqui está escrito. Agora, modernamente também se fala muito no caminho. Não é um assunto privativo dos cristãos, nem do muçulmano, nem do judeu, mas faz parte da história universal. Essa aqui é a teoria da história, por exemplo. A base filosófica do caminho ocidental, do sistema de vida, do estilo de vida do Ocidente, tem perdido força, mas ainda assim ele tem permanecido firme no Ocidente. Entretanto, muitos ocidentais, particularmente americanos, britânicos, franceses, eles consideram o seu modo de vida o melhor que existe no mundo. E existe para eles como a melhor forma de vida, e eles querem que as pessoas escolham esse modo de vida. Evidentemente que os árabes não querem esse modo de vida. Eles estão aumentando na França, mas não querem se adaptar aos costumes franceses, querem impor o costume deles. É assim que trabalha a questão do Alcorão. Eles não querem mudar de acordo com outras crenças ou outras bases filosóficas. Eles querem manter e impor o costume deles. Andar com véu na França, impor o costume deles, o modo de caminhar deles. Mas o Ocidente acha que uma maneira de caminhar no Ocidente é melhor. Tem propriedade privada, tem democracia, direitos humanos, livre mercado, as regras e as leis, que são definidas entre os ocidentais. Então, o Donald escreveu essa teoria da história e fala sobre essa questão do caminho. Também, na Argentina, nós temos os filósofos José Engenheiros. Ele fala sobre homens e sombras no caminho. O caminho é um espaço no qual as pessoas caminham, como você viu nesse quadro inicial bem antigo, lá do Peru. Então, os homens e sombra têm diferença, evidentemente. As sombras não têm caracteres positivos. Os caracteres são medíocres.
Seria mais ou menos aqueles que são incapazes de voar. Não enxergam a luz, não enxergam a verdade e caminham como sombras. A sociedade atravessa a sua existência em transfugas, como um vagalume, brilha, apaga, brilha, apaga. Então é preciso que também, de acordo com a filosofia, os homens tomem uma atitude de acordo com as verdades que foram encontradas pelos sábios, que tem emoção ideal, que tem afinal, como um barco que tem uma proa visionária, em que ele tem uma proa visionária que indica um horizonte, que indica uma caminhada, viu o farol que ilumina o caminho no mar? Então a pessoa precisa encontrar essa luz, esse farol. Na verdade, você vai saber, Cristo é o farol que ilumina o caminho. Então nós vemos que o caminho não é uma coisa assim nova, é uma coisa universal. Se você for ver Kant, por exemplo, Immanuel Kant ele falava o quê? Que o caminho, que as virtudes, eles poderiam ser estabelecidas como aquilo que se fala da imperativo categórico. O que é isso? É uma maneira de caminhar. Ele falava o quê? Que a sua ação seja de acordo com a máxima, de forma que ela seja como algo equivalente a uma lei universal. Aquilo que você faz aqui no Brasil serve para o mundo inteiro. Essa também é uma regra de ouro, de gold rule, regra de ouro. É o que está na base de toda a lei que pretende ser perfeita, que pretende ser melhor. E perfeita é a lei de Cristo. Mas a lei que quer fazer alguma coisa, que quer atender a todos os requisitos e as necessidades do homem, ela tem que ter essa regra de ouro. Você deve agir de acordo com a máxima que você pode, o máximo que você pode em perfeição. E, ao mesmo tempo, se tornar uma lei universal. Essa chama-se o imperativo categórico para a caminhada humana, aquilo que Kennedy usou no seu discurso para remover da mente do americano, das pessoas racistas, aquele ódio. Ele se expressou sim, da mesma maneira, se expressou assim: faça para os outros o que você gostaria que eles fizessem para você. Quer dizer, não tenha ódio. Kennedy, né? Agora, você viu aqui um anjo no caminho até sul, no caminho de sul, havia então uma fonte. Esse anjo se acredita ser Jesus Cristo. Esse anjo no capítulo 16 do Gênesis, né? Ele fala a respeito de um anjo que aparece ali no caminho. A história é a história de Agar. Quando Agar ela é expulsa por Sara, ela segue o seu caminho e no caminho ela encontra um anjo. Um anjo aparece. No capítulo 16, versículo 7. E fala que e achou o anjo do Senhor. Quer dizer, o anjo do Senhor achou Agar no deserto, indo para o deserto. As pessoas dizem, os teólogos, que esse anjo do Senhor é Jesus Cristo, pré-encarnado, de acordo com a Bíblia aqui da James White. Eu acredito que Jesus aparecia no Antigo Testamento, guiou o povo no deserto. Jesus é eterno, então, evidentemente, que confere essa teologia. Agora, para os hebreus, o caminho é Derek. Derek é o caminho. Ele tem 14 aplicações diferentes, mas bem semelhante. Não é tão diferente a ponto de ser significância e significados opostos. É bem semelhante. Ele funciona como um modo de agir, é o Derek. Derek é um modo de agir. Esse modo de agir vem pelo conhecimento e pelo treinamento, evidentemente. Essa é uma palavra que se refere a caminho. Também você encontra ela no sentido de uma rota, representada em Gênesis, uma rota. Depois é representado distância. O caminho, olha, a pessoa fala assim, aonde você vai? Vou até em tal cidade, um caminho como daqui até Jerusalém. É uma distância. É um ponto de maturidade,
está pronto num ponto adequado, como um jogador de beisebol. Ele está no ponto para fazer uma boa jogada, ele está no caminho. Está no ponto. Aquilo que está no ponto para dar uma partida, numa ação que vai resolver a questão, uma partida numa boa batida de um pênalti, uma jogada boa de basquetebol, de beisebol, etc. Está num ponto, no caminho certo, no caminho, no ponto da maturidade, no exato momento. Ele significa também compreender, por exemplo, se você compreender o Derek, compreender o caminho. Se você compreende o Derek, você, então, acha a maneira de caminhar adequada, de acordo. São 14 expressões diferentes sobre Derek no Antigo Testamento, porque é uma linguagem do Antigo Testamento. Por exemplo, o Senhor conhece o caminho dos homens, mas os homens, às vezes, não conhecem o seu próprio caminho. Isso aqui fala em Jeremias. Evidentemente que os homens, se você for ver pelo imperativo categórico, as pessoas podem fazer boas escolhas e evitar o mal. Evidentemente consegue. Não podemos ser literalistas e falar, só sabe quem é a verdade e o bom caminho quem é judeu. Isso não é verdade. Mesmo o cristão, ele sabe qual é o verdadeiro caminho, mas se ele não tiver a lei de Cristo, ficou atrás de Moisés, ele não vai fazer todas as coisas certas. Ele vai fazer praticamente quase tudo errado. Exatamente porque a lei de Moisés não vai socorrer ninguém no caminho. Jeremias 10, 23 dá essa ideia de que o homem não tem condições nenhuma de conhecer o seu próprio caminho, só o Senhor conhece o caminho. E o homem não conhece a maneira correta de dirigir seus passos, mas é o Senhor que faz isso. Essa é uma verdade, mas desde que a pessoa esteja na lei de Cristo. Se estiver debaixo da lei de Moisés, nem o judeu conseguiu, então ninguém vai conseguir. Melhora, é verdade, disciplina, mas não resolve. Então, esses são os vários significados de caminho de vida, de caminho do sucesso, e várias outras interpretações que se queira dar a Derek, as interpretações positivas. É um curso, então um modo de vida, é um momento. Imagina aqui quando o anjo do Senhor encontra H no caminho em direção a sul, em direção ao deserto. E ele fala então, com H. Disse que então Jesus falou ali com H. No Novo Testamento, Jesus é o caminho. Então ele disse que em Hebreus, ele vem falando para o judeu que está acostumado com o Derek. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz lá em Hebreu que ele é o novo e vivo caminho. Vivo porque dá vida. É o caminho de vida. O novo e vivo caminho, porque ele representa um caminho de vida. É o caminho que traz a vida. E olha que ele fala da vida, a vida eterna. É uma vida superior. Então o caminho, quando você chega em Jesus, ele passa até uma transcendência, porque ele deixa de ser o caminho batido pelas rodas das carruagens, pelos pés dos homens, para se transformar num caminho transcendente. Porque quando fala do caminho de Jesus, é uma transcendência, é uma coisa espiritual que é espiritualizada, ela é espiritual e vai manifestar nos atos concretos, como a lei de Cristo. O caminho que conduz à vida é a lei de Cristo, porque o caminho de Jesus verdadeiramente é o amor. Amai o próximo a ti mesmo, a essência do caminho da vida. Você vê aquela palavra do bom samaritano? Quem é que andou no caminho? Foi o samaritano. Quem é que estava fora do caminho? Eram os judeus que tinham o Derek como caminho e a lei. Só que eles não andavam, porque não tinha a luz da misericórdia, então não conseguiam andar. Já o samaritano tinha o verdadeiro caminho. A essência do caminho é exatamente aquela ação para com o próximo. Então ela se concretiza, não é? Ela não fica apenas na ideia de um caminho abstrato. A transcendência não é mera abstração sobre a verdade. A transcendência é uma verdade espiritual, em que você é dominado pelo poder do Espírito Santo, no sentido de estabelecer o caminho, primeiramente no seu interior. É um novo Derek. Jesus estava dizendo que ele é o caminho.
O caminho. E ele é a concretização do caminho, porque Jesus, nos seus atos, ele revelava, criava, adjetivava, né, a substância e também uma qualificação do caminho. Você vai olhando na figura do samaritano, você vê ele no caminho. Ele estava indo no seu caminho. Mas o seu caminho não era só a estrada que ele pisava, era aquilo que ele pensava. Por isso que o caminho é uma maneira de pensar. Como é que pensava o samaritano? Ele pensava em função do outro. Era a regra de ouro. A regra de ouro do caminho. Então ele olhou e teve compaixão. É como tenta ensinar o livro do Reza Shah Kazemi, né? É também uma categoria de pensar. É uma coisa universal, uma categoria universal. Um imperativo categórico. É um imperativo. É uma coisa que impera. Essa lei, essa regra de ouro, ela impera. Jesus ensinou exatamente a regra de ouro. Era a máxima entre os rabinos, era a regra de ouro. É que as pessoas não davam ênfase, os próprios rabinos esqueciam isso na hora, por exemplo, que tinha que conversar com Jesus, naqueles momentos críticos, eles não conseguiram. Então, Derek é isso. Um caminho de ida, um caminho de volta. É um espaço preenchido com o amor de Deus. Derek é o caminho para os hebreus. No nosso caso, aqui no Novo Testamento, eles usam a palavra um pouco diferente, evidentemente. É odos. Odos denota uma estrada natural, um caminho de vida. Um caminho, uma travessia, um viajante no caminho, jornada, um curso de conduta, um caminho que é uma maneira de pensar, um caminho de justiça, um caminho de instrução, caminho para a vida. Mateus fala, Marcos fala sobre esse caminho de amor, 1 Coríntios 12, 31, um caminho mais excelente, que Paulo fala, um odós mais excelente. Odós é caminho. Aparece primeiramente com a palavra de estrada, implicação, progresso, uma rota de ação ou distância, é o odós. Então você tem Derek no Antigo Testamento, e você tem odós no Novo Testamento. E a importância disso tudo, ela se resume, se concretiza, ela fecha com o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ali o caminho que Jesus fala é da transcendência, porque inclusive fala da alma, porque é o caminho para a vida eterna. Mas não significa que não tem implicações no viver diário. O samaritano estava no chão, andando na terra, andando naquele chão, e estava andando no caminho. Então o caminho tem duas dimensões: uma dimensão extraordinária, transcendente, e uma dimensão bem presente, bem aqui conosco, no dia a dia, na nossa relação diária. Eles falam também da imanência, né, de Deus presente, que Deus está aqui conosco. O caminho, então, tem duas dimensões. Uma que está aqui conosco, concreta, em relação ao próximo que está aqui, e o transcendente, que é aquele caminho para a vida eterna. Mas esses dois estão interligados. A pessoa não anda no caminho da transcendência como se fosse assim: eu estou só no espírito. Não, você está aqui também. Então, as pessoas que têm o caminho da misericórdia, ele tem respeito com o mais velho, não fica gritando, fica blasfemando, ele fica andando no caminho que é a lei de Cristo. Deus abençoe, que você possa crescer no caminho.